E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer, que satisfação que Jesus Cristo encontre guarida, aconchego em nossos corações. Que a paz do Messias, do Salvador, esteja conosco. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe sempre, a todos, indistintamente. Livro Pão Nosso, lição de número 47, o problema de agradar. Esta obra nós sempre repetimos, ela foi psicografada por Chico Xavier em 1950, cujo autor espiritual é o benfeitor espiritual Emmanuel. O problema de agradar. Paulo, na carta endereçada a Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, diz o seguinte: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. É de fato uma recomendação útil para todos nós. Se nós nos intimidamos com a crítica alheia, se nós aguardamos a aprovação daquilo que nós vamos fazer, vivendo num planeta de provas e de expiação, onde predomina o mal, nós iremos travar a nossa caminhada. O vínculo estreito, permanente, deve ser com Deus, com a nossa consciência. Se nós alimentamos o propósito de agradar aos homens, nós iremos cada vez mais servir a outros interesses, jamais o interesse divino. Emmanuel deixa bem claro, iniciando o seu comentário. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência no trabalho a que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir, ou seja, a dispensar-se das opiniões desarrazoadas do mundo. Se, por exemplo, neste canal, se nós nos vinculássemos à aprovação daqueles que assistem, se nós nos vinculássemos ao número de likes ou daqueles que assistem o vídeo, nós não estaríamos atendendo o interesse maior. Primeiro que, quando nós compartilhamos algo, pelo menos se presume que nós estudamos aquilo que nós estamos compartilhando. Portanto, nós estamos aprendendo. Segundo, porque nós estamos em busca daquilo que é do alto. E quando nós nos vinculamos, nós condicionamos o nosso trabalho à opinião do homem, que na maioria das vezes é egoísta, orgulhoso, insensato, a quem nós serviremos? A multidão não saberá dispensar carinho e admiração senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Ou seja, a multidão sabe dispensar carinho e admiração àqueles que satisfazem os seus interesses. E é claro, perante aquele que trabalha, a multidão, quase sempre vinculada aos impulsos instintivos, a multidão não nos poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará ao mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos para a causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis, as supostas defecções. Ou seja,
quando nós, como discípulos, nós enfrentamos a provação da pobreza e da dificuldade, eles atribuem que nós o que? Abandonamos consciente ou inconsciente uma obrigação em relação a uma pessoa, uma causa ou uma instituição, ante as sublimes ideias. Por sua aparência, não se é digno trabalhar para o seu mestre, não é mesmo? Certa vez eu me deparei com essa colocação. Esta frase não é de Emmanuel, mas num filme eu me deparei com o encontro de Pilatos com João Batista. E Pilatos, olhando para João Batista, disse: por sua aparência, percebo que não é digno o seu trabalho para com seu mestre. Aqui na Terra, nós valorizamos a beleza do corpo físico, nós valorizamos o requinte, o carro novo, um cargo relevante, e às vezes quando nós nos deparamos com alguém que não se corresponde a essa nossa expectativa, nós o consideramos falido. Por sua aparência, não se é digno trabalhar para o seu mestre. Às vezes as pessoas pensam: nossa, você é cristão e você está passando por tantas dificuldades, o que te move a trabalhar por Jesus Cristo? É claro que se nós alimentamos o propósito de servir a mensagem, nós não nos vinculamos aos interesses terrenos e muito menos devemos alimentar o propósito de agradar o outro. Emmanuel deixa bem claro, seguindo: é indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe o permita a ascensão evolutiva. Quando os nossos irmãos evoluírem, certamente eles perceberão a dignidade da mensagem de Jesus Cristo, mas ainda na Terra nós somos alvos de críticas pela incompreensão e imaturidade dos nossos irmãos. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Até mesmo, ou a destacar, até mesmo nós cristãos, muito embora beneficiados com essa doutrina consoladora, com a mensagem, com as lições do Evangelho, ainda nós temos dificuldade de trabalhar em busca da ordem, trabalharmos e aproveitar o trabalho com dignidade. Imaginemos os nossos irmãos que não guardam qualquer vínculo com essas mensagens, com essas bênçãos que nós recebemos. Então, nós percebemos de forma nítida a profundidade desta frase, desta mensagem, desse parágrafo que Emmanuel nos presenteia. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Então, estreitemos o nosso vínculo com Jesus, auscultemos a mensagem da espiritualidade superior e procuremos trabalhar, organizando-nos, que sejamos disciplinados e, como êxito do nosso trabalho, não nos vinculemos, não condicionemos o nosso trabalho ao problema de agradar, ao propósito de agradar. Nós estamos aqui e não devemos trabalhar em busca do aplauso, do reconhecimento. Isso não representa dizer que nós devamos viver sem qualquer preocupação com a forma pela qual nós levamos a mensagem, aceitando críticas, sugestões,
Mas, se através do crivo da nossa consciência e da racionalidade aquela crítica ela é fundada, que acatemos. Agora, se aguardamos, se alimentamos o propósito de agradar o nosso semelhante e que dependemos ou condicionamos o nosso trabalho ao aplauso exterior, nós estamos totalmente equivocados. A crítica é necessária. E quando o nosso trabalho não agrada e uma crítica se apresenta, que analisemos, mas não condicionemos o nosso trabalho ao aplauso, à consideração alheia. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.